Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje é dia de duelo com o Vinícius. E o duelo hoje não é entre filmes, mas sim plataformas de filmes. Antes de começar o nosso debate, não esqueça de dar o like no programa, se inscrever no canal se ainda não está inscrito e deixe o seu comentário ao final. No final também eu irei falar do sorteio que irá acontecer no final de junho de 2021 e você poderá ganhar esse livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creta. O Nestor é aquele militar brasileiro que hoje viaja o mundo visitando museus, memoriais, mergulhando em relíquias de guerra que estão no fundo do mar. Ele narra essas histórias nesse belíssimo livro, com um texto fantástico, belas fotos, e o Nestor é um parceiro aqui do canal, ele tem um programa sobre as suas aventuras, vou deixar na descrição, e também em breve irá falar dos seus livros de guerra. Não é isso, Nestor? Obrigado pelo livro, e se você quiser concorrer, no final estarei explicando como fazer para entrar no sorteio. Aqui no canal já existem alguns programas em que eu faço um duelo com o Vinícius Moraes. O Vinícius é o carioca e ele está sempre aqui falando dos seus filmes preferidos e debatendo comigo sobre estes filmes. Mas antes de chamar o Vinícius para o duelo entre a Amazon e a Netflix, eu vou explicar um pouquinho como que era antigamente para assistir filmes de guerra. Eu moro numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, chamada São Sebastião do Paraíso, bem na fronteira com São Paulo, estou aí a 100 km de Ribeirão Preto. Mas mesmo uma cidade pequena como a minha, tinha no passado um cinema para 800 lugares. Ribeirão Preto tinha cinema para 1.600, 1.700 lugares. As capitais do Brasil tinham grandes cinemas, poucos restam hoje em dia porque o cinema migrou para os shoppings. Mas nas décadas de 1950, 60, 70, o cinema era o único local que você poderia conferir as produções que envolviam histórias de guerra. Então foi no cinema, por exemplo, que eu assisti grandes filmes como O Mais Longo dos Dias ou o Fugindo do Inferno, grandes produções da década de 60, quando eu comecei a ir ao cinema. Com a popularização das TVs, então você começou a assistir filmes de guerra em casa. E aí eu me lembro de assistir na sessão da tarde, ou na sessão coruja, ou na sessão de gala, né, que eram as faixas nobres dos filmes na TV, filmes como Oito Homens de Ferro, O Expresso de Von Ryan, O Mais Longo dos Dias, novamente agora na TV, enfim, produções incríveis que você assistia em casa e depois saía para brincar de guerra. Com o surgimento do videocassete, em meados dos anos 80, o cinema veio para dentro da sua casa e você pôde acompanhar histórias. O primeiro filme que eu vi num videocassete, por exemplo, foi Os Canhões de Navarone, uma revolução para a época. Então, nos anos 80, surgiram as videolocadoras. Você ia a uma loja que tinha centenas, milhares de fitas de videocassete, você alugava essa fita, levava para casa, geralmente nos finais de semana, assistia o filme e depois devolvia a fita, que era alugada para outras pessoas. Muita gente que hoje segue o meu canal não sabe bem o que era uma videolocadora, mas era assim que funcionava. E aí, as produções de guerra sempre tinham um local de destaque, tanto as antigas clássicas que eram relançadas, como também as novas produções, porque os anos 80 e início dos anos 90 nós ainda tínhamos a Guerra Fria e filmes como Rambo, Braddock, Comando Delta, produções de guerra ganhavam as telas. Com o sucesso do videocassete, o interesse pelos filmes na realidade aumentou e até se elitizou um pouco e surgiram os cinemas de shoppings e houve uma migração dos cinemas para esses centros comerciais, shopping centers, e o público também se renovou. E foi essa época de grandes produções de guerra, como O Resgate do Soldado Ryan, Além da Linha Vermelha, etc. No entanto, tudo evolui e das locadoras a gente chegou hoje nas plataformas de streaming, ou seja, as locadoras hoje são virtuais dentro da sua casa. Você aluga o filme ou assina
o serviço de streaming e assiste os filmes na sua casa. Então todos esses filmes que foram assistidos nessas mais diversas fases, né, do cinema ao seu alcance, hoje estão nas plataformas de streaming. Então é hora da gente discutir qual delas é a melhor. Ladies and gentlemen, it's time! A própria Netflix nasceu de uma pequena locadora que existia no interior dos Estados Unidos e hoje é uma grande plataforma de exibição de filmes. Mas então eu vou chamar o Vinícius para que venha debater comigo aqui qual a melhor plataforma de streaming. O Vinícius vai defender a Netflix e eu, obviamente, vou defender a Amazon Prime, que para mim tem os melhores filmes. Não é isso, Vinícius? Como é que você está? Olá novamente, amigos do Viagem na História. Como é que vocês vão? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo? Chamado aqui, convocado para mais um duelo hoje. Então, como sempre, né? Deixa eu me preparar. Vou colocar aqui o meu capacete já. Prontíssimo para o combate, certo? Obrigado aí, Mariano, pelo convite mais uma vez, certo? Sei que todo mundo gosta aí de ver os duelos que a gente faz. Você sempre acaba perdendo, né, num ponto ou no outro, e às vezes a gente tem que dar o braço a torcer, porque como o canal é seu, a gente tem que ficar dando a maneirada aí, né, no duelo. Mas tudo bem, a gente não comenta essas coisas aqui em público, não. Né? Que isso não vai pra edição, né? Isso aí corta, né? Esse papo aí corta. Muito bem, Vinícius. Então vamos lá, direto ao debate. Qual o seu primeiro filme? Qual o primeiro da sua lista, da Netflix? Hoje a gente tem um duelo aqui entre plataformas. A gente não tem um duelo entre filmes especificamente. A gente tem um duelo entre plataformas, entre o que uma plataforma apresenta e a outra apresenta. Então vamos começar aqui. Eu vou defender a plataforma, quase praticamente a primeira de todas, né? Aqui que levou esse serviço a crescer exponencialmente da forma que cresce hoje em dia e que ajuda tanto hoje a gente aí para procurar os filmes que a gente quer ver, que a gente tem interesse, ele recomenda filmes, e ela que praticamente começou tudo isso, né? Então, Netflix, por favor, me patrocina, pelo amor de Deus, eu sou fã de carteirinha desde o início, é uma facilidade imensa de ver filmes em você, então, por favor, eu vou te defender aqui hoje, e vou falar 5 dos filmes da Netflix, tá? Que vocês vão, com certeza, vai valer a pena para vocês assinarem a Netflix. Então, primeiro filme que a gente tem, A Lista de Schindler. Eu não tenho nem muito o que falar desse filme, porque o filme já fala em si tudo que ele tem que falar, tá? Vocês já devem ter escutado de outras vezes aí, que a gente fala um pouco mal às vezes de filme preto e branco, mas isso é só nos duelos contra o Mariano, tá? Isso é só pra gente poder achar um ponto negativo de falar contra o filme dele lá. É meio difícil, porque a maioria dos filmes que a gente duela aqui eu também gosto, então a gente tem que achar pontos negativos do filme. Então, assim, vamos falar de preto e branco nesse filme. O que esse filme tem de significado preto e branco, né? Isso foi uma escolha do diretor, que na época ele decidiu que o filme seria preto e branco porque ele não queria trazer a expressão em cores do momento. Ele queria deixar o filme apenas em preto e branco para que você sentisse a angústia que é daquele momento que foi vivido durante o filme. O filme é excelentemente construído, tá? Ele tem toda a construção de toda a história envolvendo o Oscar Schindler e do momento histórico que encerca essa história, tá? Mesmo sendo um filme longo também, como eu já falei aqui de filme longo, o filme apresenta e te prende em todos os momentos dele, tá? O filme, ele tem excelentes atores, ele tem excelentíssimos atores, todos eles atuam muito bem no filme, tá? A gente tem atores que, na época, até você pode considerar que não eram muito conhecidos, mas que cresceram muito com o filme, e hoje a gente tem diversos filmes com esses atores, tá? E a gente sabe como que eles atuaram bem nesse filme, você consegue ver muito bem o expressionismo deles. Então, falando um pouco da Lista de Schindler, o que eu mais gosto nesse filme, que eu acho que pode ser que se você não tenha visto, você queira ver, e se você já viu, você vai querer ver de novo com outro olhar. Como todas as construções de cena do filme são excelentemente construídas, tá? A gente tem desde a primeira cena do filme, onde a gente tem um desconhecido, como se fosse um desconhecido chegando em um restaurante, e os garçons se conversam entre si,
e falam, ah, quem é esse? Quem é esse cara? E a pessoa, não sei, é o cara que tá lá, entendeu? Os outros tentam descobrir quem ele é. Mas pro final da mesma noite, nessa mesma noite que ele chega, uma pessoa pergunta, quem é esse homem? E eles falam, eu acho que é Schindler, como se ele fosse um grande amigo de infância. Então, assim, todas as cenas do filme, elas têm, mostram os dois lados, tá, do filme. Tem uma crítica no filme que eles falam que diminui um pouco o Stern, que é o contador, né, utilizado no filme, onde ele é um pouco diminuído e a atenção vai muito mais pro Schindler, mas eu não acho nem que seja o caso, eu acho que você consegue pegar esses pontos muito bem no filme, certo? Você tem a construção de cenas onde você tem, por exemplo, quando ele chega numa casa que ele comprou recentemente, ou que ele foi alocado, e ele chega nessa casa que acabou de ser despejada com os judeus que estavam nessa casa, e ele vai olhando a casa, ele vai olhando a magnitude da casa, ele vai olhando aquela casa toda, e ele vai olhando aquele amplo espaço que agora é dele, e ele deita na cama e fala que aquilo ali não poderia ser melhor. Enquanto isso, em contrapartida, a gente tem o judeu que foi despejado daquela casa e está entrando num gueto, e ele está vivendo sobre um espaço confinado e entrando naquele momento ali que é histórico, né? E ele cada vez mais confinado ali. A mulher dele fala, poderia ser pior. E ele fala, como que isso aqui poderia ser pior? E do tipo, você vê um lado, né, a pessoa, isso não poderia ser melhor, e o outro perguntando como que isso poderia ser pior. Todas as construções de cena do filme, se você parar para prestar atenção direitinho, tá, você consegue ver sempre esse ponto. Ele tem uma explicação e ele depois tem o ato ocorrendo em si. Ele tem uma contrapartida de um ponto de vista e depois ele tem o ponto de vista novamente visto por outra pessoa. Todas as construções de cena do filme são realizadas assim. E eu achei isso fantástico, certo? O filme, ele mostra, ele cada vez no início também, ele mostra que os judeus vistos como uma unidade, tá? Então você vê diversas pessoas, mas você não vê muito delas em si como pessoas, né? Você vê mais uma unidade, você vê mais os judeus como um todo, e depois você vai analisando cada pessoa em si. Você vai realizando os nomes delas, você vai vendo o que cada um faz, como que cada um se trata, como que cada um se porta, como que cada um acabou se salvando naquele momento e como que eles reagem a esses momentos. Então você vai tendo muito mais apreço e com uma quantidade enorme de personagens no filme. Isso vai se desenrolando ao longo da história. A Lista de Schindler, um filme fantástico. Recomendo. Quem não assistiu, assista. Tá no Netflix, é facinho. Assista no Netflix lá. Só colocar o filme e pronto. One life saves the world entire. Bom, Vinícius, você escolheu um filme de campo de concentração, história do Holocausto, etc. Na Amazon Prime tem um filme que, na minha opinião, é melhor do que A Lista de Schindler. Ele é mais cru, mais bruto, se pode ser mais bruto ainda, porque o Holocausto foi uma coisa horrível. Na minha opinião, o Spielberg meio que dá uma passada de pano na história do Holocausto, ele romantiza um pouco demais a história, e o meu filme na Amazon Prime que fala de campo de concentrações é o Sobibor, um filme russo muito forte. Sobibor é baseado na história do levante do campo de extermínio com o mesmo nome, durante a Segunda Guerra Mundial. Na história, o oficial soviético Alexander Pechersky é um prisioneiro de guerra e conseguiu fazer o impossível, organizar uma revolta e uma fuga em massa dos prisioneiros. Muitos dos fugitivos foram capturados e morreram mais tarde, mas um grupo liderado por Pechersky conseguiu se juntar aos guerrilheiros. Esses eventos aconteceram em 1943 na Polônia ocupada pela Alemanha. Desde a cena da abertura do filme, somos servidos com os horrores do campo de extermínio. Execuções, câmara de gás e um comandante insano que fica observando tudo isso. Isso é apenas o começo. O diretor nunca hesitou em mostrar a vida horrível dentro do acampamento. Não é fácil assistir a todas essas cenas, mas ainda assim são verdadeiras. Um filme forte, duro e seco, que merece ser assistido. Segundo filme que eu vou falar aqui, Falcão Negro em Perigo. Esse filme mostra sobre as tropas dos Estados Unidos que estavam em Mogadíscio, tá? Então,
Eu acho que essa guerra é mais moderna, né? Essa guerra já é mais moderna. Para as pessoas que jogam Call of Duty, igual o meu caso, por exemplo, tinha um mapa num Call of Duty que se chamava Bacara, o mercado de Bacara. É exatamente o mesmo mercado que tem no filme. Sim, o mercado de Bacara, ele é inspirado nesse filme, tá? Então ele conta sobre as tropas que estavam lá para fazer essa missão em Mogadíscio, certo? E eles estão contra um ditador. A história em si, em torno do contexto histórico, ela não é muito explicada. Eu tive que pesquisar um pouco mais para poder entender o contexto histórico depois que eu vi o filme em si. Ele mostra muito mais sobre a ação que deu origem ao filme, certo? Essa ação, que foi uma reunião entre o alto comando, digamos assim, dos rebeldes, que eles estavam contra, e eles decidiram fazer uma missão para interceptar e capturar essas pessoas do alto escalão, certo? Só que essa missão deu errado. Ela tem alguns pontos que deram errados, inclusive a queda de alguns helicópteros. Por isso, Black Hawk Down, Falcão Negro em perigo, certo? A gente tem lá os Falcões, que é o Black Hawk, que é o helicóptero utilizado. Então a gente tem a queda de um Black Hawk, por exemplo. Isso acontece no filme, por isso o nome do filme, tá? O filme é excelentemente construído também. Não tem como, você tem um apreço muito grande, você se identifica bastante com os personagens ali. Você vê que tem pessoas que já são mais os militares, como a gente pode dizer, raiz, né? A gente tem a pessoa lá que é o casca grossa, que é militar mesmo, ele vai lá, segue as ordens, faz tudo aquilo. E a gente tem as pessoas que já são mais os intelectuais, aqueles soldados mais intelectuais, que eles já refletem mais sobre as ações que eles realizam, e eles fazem ações mais conscientemente sociais. Eles fazem as missões em prol de ajudar as pessoas, né? Eles fazem aquilo porque eles sabem que estão ajudando alguém, diferentemente de apenas seguindo ordens. Então você vê uma discrepância um pouquinho assim, né, entre esses soldados, mas no momento lá que a gente vê eles passando as dificuldades, a gente vê que eles têm uma união muito grande, que é o que eu acho que existe muito em exércitos e em filmes de guerras, que a gente vê um laço inexplicável que a gente só vê em momentos de guerra, né, de conflito. As cenas de conflito do filme são incrivelmente bem construídas, tá? Todas elas são muito bem feitas. A gente tem as pessoas que já são mais os intelectuais, aqueles soldados mais intelectuais, que eles já refletem mais sobre as ações que eles realizam, e eles fazem ações mais conscientemente sociais. Eles fazem as missões em prol de ajudar as pessoas, né? Eles fazem aquilo porque eles sabem que estão ajudando alguém, diferentemente de apenas seguindo ordens. Então você vê uma discrepância um pouquinho assim, né, entre esses soldados, mas no momento lá que a gente vê eles passando as dificuldades, a gente vê que eles têm uma união muito grande, que é o que eu acho que existe muito em exércitos e em filmes de guerras, que a gente vê um laço inexplicável que a gente só vê em momentos de guerra, né, de conflito. As cenas de conflito do filme são incrivelmente bem construídas, tá? Todas elas são muito bem feitas. A gente tem lá diversos pontos do filme que vão acontecendo, que você pensa que vai ser uma missão normal, e depois ele mostra que tem muito mais a se mostrar do ponto ali, certo? Que eles estão fazendo a missão, que eles estão realizando, e quando vai dando problema, que isso acarreta em outros problemas, e com isso vai girando todo em torno dessa missão. É um excelente filme, eu recomendo, tá? Podem ver. Why do you do it, man? They won't understand. It's about the man next to you. Don't let that man crawl! Somebody help that man! That's all it is. No one gets left behind, you know that. Vinícius, como você escolheu um filme sobre guerras modernas, o meu segundo filme da Amazon também será sobre guerras modernas. E é um grande filme recente chamado 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi. O filme se passa na Líbia em 2012, baseado em fatos. Em uma base não oficial da CIA, um grupo de ex-militares contratados fornece segurança. E após a queda de Gaddafi, existe um vácuo de poder e o clima é volátil. Armas estão circulando livremente e o embaixador dos Estados Unidos na Líbia, Chris Stevens, faz uma visita à área, hospedando-se em um complexo próximo a essa base. Na noite de 11 de setembro de 2012, o complexo do embaixador é atacado por hordas de habitantes locais fortemente armados. As únicas forças dispostas e capazes de defendê-los são esses 6 soldados contratados pela CIA. O ataque em Benghazi
é um capítulo sombrio, não apenas na guerra ao terror, mas na história dos Estados Unidos. O filme tem muita ação do começo ao fim, como eu disse, é inspirado em fatos, e esse senso de realidade torna a história ainda mais atrativa e assisti-lo é sempre muito bom. You're in my world now. 36 American lives to save. Um outro filme que a gente tem aqui, Sniper Americano. É a história de Chris Kyle, que foi designado, né, para essas missões, e ele se tornou uma lenda nos Estados Unidos lá, dentro do exército dos Estados Unidos, pois ele era muito bom nesse quesito. Esse filme é dirigido pelo Clint Eastwood. Tem algumas críticas sobre o filme, tá? Por exemplo, tem uma cena lá que ele usa uma boneca, se eu não me engano, para representar a filha dele, e ele mexe o braço da boneca com o próprio dedo, e isso foi pego na câmera. E isso daí gerou uma repercussão negativa do filme. Mas enfim, eu não acho que isso valha como um ponto para você não assistir a esse filme, tá? Eu acho que vale a pena porque você tem muito mais uma questão sobre a visão de um sniper na guerra, tá? E eu acho que é uma visão muito diferente do que você tem de uma tropa convencional. Por quê? Quando você vê a perspectiva de um sniper, você está vendo alguém assistindo a guerra de longe, tá? Geralmente ele fica numa distância super... ele fica mais distante, né, do que as tropas convencionais. E mesmo assim, ele pela luneta, ele consegue visualizar a pessoa, o que ela está vestindo, né? Como que são as feições dela, você consegue visualizar isso com mais clareza. Você consegue ver a pessoa ali, né, pela luneta. Então você tem uma aproximação bem grande, você geralmente só mira em uma pessoa também. É diferente de você estar com uma metralhadora tirando num campo aberto, onde você sabe que tem diversas pessoas ali, você está mirando especificamente uma pessoa, certo? Então você tem uma visão eu achei muito boa a visão que o filme traz disso. Ele tem cenas espetacularmente bem construídas que mostram os horrores da guerra e como que a visibilidade desse sniper americano ele tem sobre isso. O final do filme, eu acredito que a maioria já tenha conhecido, mas o final do filme também é bem tocante. Não quero dar nenhum spoiler, tá? Então, espero que você veja o filme, veja o desfecho dessa história, veja como ela terminou, certo? E tenha essa visão que a gente vê ali da guerra, da visão de um sniper. Vinícius, se você escolheu um sniper como tema do seu terceiro filme selecionado entre os disponíveis na Netflix, eu vou escolher também um sniper para o terceiro filme meu aqui da Amazon, que é ninguém menos do que o Vassili Zaitsev, no filme Círculo de Fogo, que está na Amazon Prime. O filme se passa na Segunda Guerra Mundial, durante a Batalha de Stalingrado. Alemães e russos estão lutando em cada quarteirão, deixando apenas ruínas para trás. Nesse cenário, o atirador russo Vassili Zaitsev espreita os alemães, matando-os um por um e afetando assim o moral das tropas adversárias. Um oficial político, Danilov, publica os esforços de Zaitsev para dar alguma esperança aos soldados que estão combatendo. Então, da Alemanha, vem um outro atirador, Major Cunning, para acabar com o extraordinário atirador russo. Se estabelece então um jogo de gato e rato entre Zaitsev e o oficial alemão, às margens do rio Volga. Círculo de Fogo certamente mostra uma representação vívida da guerra. A atmosfera é perturbadora e sombria, os personagens estão sempre sujos e cansados, e as cenas de luta consistem em tomadas breves, curtas e instantâneas, mas são rápidas, genuínas e perturbadoras. Para mim, Círculo de Fogo é um dos melhores filmes ao abordar a história da Batalha de Stalingrado e da frente russa durante a Segunda Guerra Mundial. Um outro filme que a gente tem aqui também é Operação Final. Operação Final já é um filme que se passa pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem a captura de Adolf Eichmann pelo Mossad, o serviço de inteligência israelense. Esse filme, ele traz o que eu gosto muito em histórias assim, ele traz uma história verídica e ele traz os pontos dessa história verídica. Esses pontos que eu digo são os fatos que aconteceram ali.
esses pequenos fatos que mostram ali como se fosse o dia a dia do que está acontecendo, como que eles levaram isso. Então a gente tem Adolf Eichmann, um chefe do oficial da Alemanha, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que era responsável pela logística dos trens dos campos de concentração. E ele fugiu para a Argentina e ele foi capturado pelo Mossad. O momento que ele é capturado, como que ele é capturado, tá? Para quem não sabe, ele foi capturado porque o filho dele se envolveu com uma pessoa que era filha de judeus e ele acabou denunciando, né, falando o nome verdadeiro dele. Então isso acarretou na captura do pai dele. A gente tem os pontos no filme que falam sobre como ele via às vezes a guerra, mas aí você tem que ter um discernimento sobre a situação, sobre o ponto que ele via mesmo, ou era o ponto que ele estava tentando se retratar para poder sair ileso de um julgamento, de um possível julgamento. Então a gente tem lá a visão dele como se eu não sabia o que estava acontecendo, eu só mexia trem, eu mexia horário, entendeu? Eu mexia gente no mapa. A gente tem praticamente uma aula de negociação, tá? O que eu vi nesse filme, que eu acho muito bom, é a negociação, tá? A gente tem lá vários pontos que a gente tem também sobre negociação ali. Então, as informações que a outra pessoa detém são muito importantes para você que está negociando contra essa pessoa, e você nunca pode se deixar, sempre se levar ali na negociação, quando você não tem uma base forte para você poder negociar com a pessoa. Então você fica num ponto muito ruim de negociação. A gente tem ali praticamente uma arte de negociação, tá? Principalmente numa cena que eles estão sentados numa mesa ali e o Adolf Eichmann acaba conversando com o agente da Mossad, e nessas conversas ele fala que ele não tem muito o que negociar, né, porque ele não está na condição de negociador no momento. A gente tem também alguns pontos ali que, particularmente que eu lembro que eu gostei muito, é um que ele acaba tendo que fazer suas necessidades lá, e ele acaba contando uma piada sobre o regime, como se eles fizessem piadinhas no regime lá naquela época. E um dos agentes ri disso. Só que ele ri e percebe que ele riu de algo que Adolf Eichmann disse, e ele se sente mal por isso. Eu não sei, eu gostei um pouco dessa cena, tá? Eu acho que mostra um pouco sobre como as ideologias que as pessoas têm naquela época ali, né? No momento que ele é retratado. Como que isso daí mostra que, na verdade, todos eles são pessoas, mas as ideologias que moldam eles tornam eles pessoas muito diferentes. Eu tentei representar de uma forma meio assim. Então, assim, todos eles são seres humanos, mas as ideologias que moldaram eles transformaram eles em pessoas diferentes. I beg you, do not fail. Vinícius, se é para falar de oficiais alemães no período final da guerra e do pós-guerra, vou falar do filme O Capitão, um filme alemão que está disponível na Amazon Prime. O filme se passa durante as semanas finais do Terceiro Reich, onde um desertor do exército encontra o uniforme de um capitão nazista abandonado. Ele veste a farda, a princípio, apenas para se aquecer, mas descobre então que muitos alemães seguirão o líder, seja ele quem for. O filme é surpreendente e baseado na história real de um soldado alemão do baixo escalão que assumiu o posto de capitão e se mete em uma confusão assassina. Na realidade, a farda de capitão, ela está revestida de um poder que na Alemanha ainda era muito forte, muito marcante. Os alemães seguiam o líder incontestavelmente. E essa é a alegoria que o filme faz, não é? Sobre a opressão e ao mesmo tempo o fascínio que a autoridade exerce. Endlich passiert was. Alles aufstellen! 3 Gruppen zu 30? Na, dann halten wir uns besser ran. O último filme que eu quero falar aqui, Dunkirk, ou Dunkirk, se você quiser ler em inglês, né? Dunkirk, que é uma região da França, leva o nome do filme porque foi conhecido pela Operação Dínamo. Operação Dínamo, essa que levou o nome, foi a evacuação das tropas britânicas em Dunkirk durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Blitzkrieg chegou. No período histórico, tá? A gente não tem, eu acho que isso pega um pouco no filme, a gente não tem o contexto histórico que foi explicado, tá? Como a gente tem em outros filmes que mostram mais esse quesito. Mas a gente tem um brilhantismo de cenas, tá?
a gente tem uma mega produção. Ele não é um filme para você para você meio que estudar, né, o contexto histórico. Ele não é um filme explicativo, ele é um filme para quem já conhece o contexto, para quem já conhece, né, as cenas e os itens, o material bélico. Ele é um filme para quem já conhece e quer assistir uma mega produção referente a esses itens, tá? Então, no contexto histórico, a gente tem lá a invasão da Alemanha e a gente tem a Força Expedicionária Britânica que estava lá presente naquele momento. O que aconteceu? Eles foram encurralados em Dunkerque. Para fazer a escapada, a grande escapada ali, né, eles utilizaram da Operação Dínamo, que foi a convocação de barcos civis para poder evacuar os militares que estavam lá presentes. E a gente tem isso daí até explicado, eu acho que um pouco raso no filme. O que aconteceu? Eles foram encurralados em Dunkerque. Para fazer a escapada, a grande escapada ali, né, eles utilizaram da Operação Dínamo, que foi a convocação de barcos civis para poder evacuar os militares que estavam lá presentes. E a gente tem isso daí até explicado, eu acho que um pouco raso no filme. Se você conseguir prestar atenção em alguns pontos, você vai juntando tudo e consegue levar, né? Como que eles esperavam levar um número X de pessoas e acabaram levando um número Y, como que a operação deu certo, do nada que os tanques alemães pararam. Esses contextos históricos eles não mostram muito, tá? Só mais para explicação. Os tanques pararam porque eles queriam, foi uma ordem direta para os tanques pararem para que eles pudessem descansar, já que os tanques estavam avançando muito mais e estavam quase ficando sem apoio da infantaria e iam ficar sem suprimentos em algum momento, pois eles poderiam ser cortados ali no momento. Então eles optaram por utilizar a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, para poder tentar dizimar ali os soldados da praia, e isso não acabou dando muito certo, conseguindo então que os britânicos escapassem da praia. Só uma coisa que eu queria falar desse filme, primeiramente: se você for assistir, eu recomendo que você assista com fones de ouvido ou em algum sistema de som bom. Por quê? Esse filme é uma mega produção, tá? Esse filme ele é muito bem feito e muito bem construído para você poder se sentir imersivo ali naquele momento. Então você tem 3 histórias contadas diferentes, tá? É uma característica que o diretor quis colocar. Pode ser um pouco confuso para as pessoas, mas quando você assiste o filme você consegue pegar direitinho ali. Então a gente tem uma visão de um dia, se eu não me engano, algumas horas e uma semana. Então você tem a perspectiva de uma pessoa que está demorando uma semana para concluir aquilo, uma perspectiva de uma pessoa que está um dia ali, e você tem a perspectiva de uma pessoa que está 3 horas só. E todas essas histórias no final se juntam. Porém, cada uma dessas pessoas, tá? Cada uma dessas pessoas, você vê uma pessoa em terra, você vê uma pessoa no ar e você vê uma pessoa no mar. Cada uma dessas pessoas tem problemas diferentes que eles vão passando ali. Você vai tendo empatia com essa pessoa. Então você vê como se você fosse um civil. Você vê como se fosse um civil sendo convocado e eu quero fazer mais pelo meu país. Você vê como se fosse um soldado britânico que está tentando escapar do que pode ser a sua morte iminente ali. E você vê os pilotos, né, da Força Aérea Britânica indo ao resgate fazer a sua luta, né, contra a Luftwaffe no momento. Um ponto maravilhoso que eu tenho para falar desse filme, que é porque eu recomendo que você assista com fone de ouvidos: os sons do filme são incríveis. Quando você escuta o barulho dos Stukas descendo para poder lançar as bombas. Stuka, para quem não sabe, é aquele bombardeio de mergulho utilizado pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que tinha uma sirene embaixo dele, que quando o ar passava por essa sirene, ela fazia um barulho que era um terror psicológico imenso. O filme explora isso de uma forma tão... Eu nunca vi isso. Esse foi um dos filmes que a gente viu mais recentemente no cinema, né? Porque é um filme novo. E quando eu vi isso no cinema, é indescritível. Pra quem gosta de Segunda Guerra Mundial, escutar o barulho dos Stukas descendo ali no cinema, pra mim, foi incrível. Então eu recomendo, se você não assistiu esse filme, assista. Se você já assistiu, assista novamente, vale muito a pena. Se você não assistiu com fone, se você não assistiu em um sistema de som bom. Ou se você já viu e queira ver de novo, tá? Você pode ver com aqueles pontos que a gente vê de acordo com todos os filmes lá. Eu sempre gosto mais de reassistir o filme depois que eu vejo algum vídeo ou algo sobre ele que fale sobre ele, as curiosidades dele e como esse filme é construído. E esse daí não deixa o braço a torcer.
Bom, Vinícius, já que você recorreu a uma grande produção, e Dunkirk é isso, uma grande produção, realmente um belíssimo filme, bela escolha, eu vou escolher também uma superprodução que está disponível na Amazon Prime, o filme Midway. Midway é uma superprodução que foca na batalha com o mesmo nome, a Batalha de Midway, em 1942, um confronto entre a frota americana e a Marinha Imperial japonesa que marcou uma virada crucial no Teatro do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Obviamente, o filme é baseado em fatos e conta os feitos históricos de líderes e soldados que usaram seus instintos, coragem e bravura para superar as adversidades naquele momento na guerra. Lançado recentemente, Midway realmente tem tudo que uma grande produção de Hollywood exige. Efeitos computadorizados, grandes astros aparecendo nas telas, muitas explosões e cenas de tirar o fôlego. Algumas vezes, obviamente, são exageradas, mas dê um desconto para isso e aproveite a viagem, curta o filme Midway, procure saber mais sobre a batalha, que foi sim grandiosa e foi sim muito decisiva. Esse é um filme que merece ser visto. Queria fazer também duas menções honrosas aqui a dois filmes que a gente tem. O Resgate do Soldado Ryan, porque é um filme incrível, é fantástico. Eu gosto muito desse filme. Esse filme moldou o meu gosto por Segunda Guerra praticamente do que é o que eu tenho hoje. E ele tá no Netflix também. Se você ainda não viu, veja, mas a gente já fez um duelo sobre esse filme, então eu não botei ele aqui na lista. E um outro filme que eu gostaria de falar aqui é A Estrada 47. Não é um filme que eu recomendaria a todo mundo, até porque eu assisti e não gostei muito, mas é um filme que tem um início promissor, porque é um filme que fala sobre a Força Expedicionária Brasileira, tá? Então, assim, muitas das pessoas vão falar, ah, mas é chato, o filme que fala sobre a Força Expedicionária, eles não fizeram quase nada, então é meio chato. Confesso também que eu, particularmente, quando vi o filme da primeira vez, não gostei muito, eu precisei assistir um pouco sobre o filme, tá? Pesquisar um pouco sobre o filme, ver como é que as representações deles estavam sendo feitas e tudo mais, para eu poder assistir o filme novamente e gostar. Então eu queria deixar uma menção honrosa aí, por mais filmes da Força Expedicionária Brasileira, tá? Tem lá A Estrada 47 também, no Netflix. Estrada 47. Vinícius, você acertou na mosca ao incluir aí a menção honrosa. O Estrada 47 é um bom filme de guerra brasileiro que conta a história de brasileiros em ações durante a luta na Itália. É um filme que realmente merece ser visto, bela escolha. Eu vou também ter, obviamente, algumas menções honrosas, e não vou dizer uma só não. Mas o que eu queria dizer antes é que a Amazon Prime se diferencia da Netflix exatamente pela diversidade cultural de seus filmes de guerra. Você tem filmes sérvios, filmes holandeses, filmes de várias nacionalidades diferentes em um cardápio variado de filmes de guerra. Por isso que eu acho que o cardápio da Amazon Prime de filmes de guerra é melhor do que o da Netflix. Mas as minhas menções honrosas são as seguintes. Promessas de Guerra, que é um belíssimo filme da Primeira Guerra Mundial, né? Então os filmes da Netflix abordam também esse momento, a Primeira Guerra Mundial. É um filmaço com Russell Crowe. He's alive. I know he is. O filme holandês A Espiã, Black Book, que é dirigido pelo Paul Verhoeven, o mesmo diretor do Robocop, por exemplo. É um grande diretor holandês e o filme A Espiã é muito bom. Die meid die maken we af. Hoe dan ook. Waar dan ook. Wanneer dan ook. Outro filme para provar essa diversidade cultural da Amazon é o filme KV-1, Almas de Ferro, um filme russo, poderoso, sobre a tripulação de um tanque durante a luta na Frente Leste. E por fim, um filme alemão, Os Falsários, que conta a história de verdadeiros artistas do crime que são obrigados pelos alemães a produzirem dinheiro falso, procurando desestabilizar a economia dos aliados. Um filme diferente e uma história real que poderia ter mudado os rumos da guerra. Essas são as minhas menções honrosas para mostrar que o cardápio
da Amazon Prime é muito diversificado. Mariano, queria agradecer novamente aí, tá? Pelo convite, por todas as mensagens até que o pessoal manda, tá? Eles geralmente falam que eu perco os duelos, eu acredito que não seja muito verdade, né? Mas a gente, qualquer coisa aí, deixa. Se você ganhar o duelo também tá bom, né? O canal é seu, a gente tem que fazer essa força aí também, senão a gente não é mais chamado. Esse aí vai sair na edição também, né? Então tá de boa. Mas então, esse foi mais um duelo, agora entre plataformas de streaming. Netflix, a gente ganha esse duelo com certeza, tá? Então, você mora no meu coração, me patrocina, tamo junto. E ao pessoal que não conhece meu canal de história, tá? Podem me seguir lá no Instagram, vini.história. Aos que quiserem me mandar mensagem, quiserem falar comigo, podem mandar lá, não tem problema nenhum. Queria agradecer novamente aí, é muito bom participar, eu gosto muito de fazer esses vídeos, tá? O Mariano, também saindo um pouquinho do tema aí das plataformas de streaming, queria que você falasse um pouquinho aí das próximas viagens que vão ter, porque eu tô já juntando aqui, né, quebrando os porquinhos aqui, tô juntando uma grana para poder já participar nessas próximas viagens aí. Eu queria participar, né? E aí, o que eu faço? Com quem eu falo? Quais as próximas viagens que tem? Quais os roteiros que tem aí? Fala um pouquinho aí, porque recomendar a viagem, eu recomendo pra todo mundo já, mas eu quero ir também, entendeu? Já fala aí o cronograma das próximas viagens, porque eu quero participar. Todo mundo que tá assistindo também gostaria muito que participasse, porque falar desses momentos históricos vivenciando lá na história é muito melhor. Passa aí quais são os próximos roteiros. Provavelmente eu vou em um, tá? Eu quero muito ir. A grana não permite ir em todos, mas aí a gente faz uma forcinha, né? Dá um jeito, pá. Muito obrigado aí pelo convite novamente. Eu gosto muito de participar desses programas. E até o próximo duelo. Um abraço. Tchau, tchau. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que o nosso inscrito, se ele tiver que optar entre um e outro, com certeza essa explanação aqui vai ajudá-lo a se definir se assina a Netflix, se assina a Amazon Prime. Mas os dois, como vocês viram, têm bons filmes, mas eu acho que o Amazon Prime é um pouquinho melhor, tá bom? Mas que vença o melhor desse duelo. Bom, vou falar um pouquinho do sorteio. Se você quiser ganhar esse belíssimo livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creta, é muito fácil. Basta você se inscrever no canal, dar um like nesse programa e comentar nesse programa: quero ganhar o livro do Nestor. Fale também o que você achou do duelo, quem ganhou, mas não deixe de falar: eu quero concorrer ao livro do Nestor. E aí você estará disputando aí o sorteio, que será no final do mês de junho de 2021. E você também concorrerá a uma camisa do Viagem na História. Boa sorte! Era isso que tínhamos por hoje. Não esqueça de dar o like, comentar e se inscrever no canal. E até a próxima!